Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre o protocolo. Eu vou tentar discorrer nesse vídeo o passo a passo de tudo que a gente faz numa programação de um protocolo, tá certo? Então, obviamente, cada um tem a sua maneira de trabalhar, nós vamos respeitar todas as maneiras, mas dentro das nossas buscas na literatura, nós definimos esse conceito e a gente vai tentar passar para vocês com o máximo de riqueza de detalhes e a partir daí cada um vai se adequar de acordo com a sua maneira de pensar sobre o assunto, tá certo? Então, sem mais para o momento, nós vamos começar primeiro com a montagem das dentaduras. Então, nós temos que ter uma boa base de prova, a partir de uma boa moldagem, né? E nós vamos pedir ao laboratório para confeccionar esse plano de cera, tá certo? Esse plano de cera, nós vamos começar avaliando o perfil desse paciente. O que nós estamos notando? Na imagem da direita, esse paciente está com um perfil que não está bonito, o queixo está projetado para cima e o nariz e o lábio superior não está em ângulo reto. Então, nós usamos algumas réguas que nos ajudam muito nessa montagem. A régua de Fox, o que ela vai nos mostrar inicialmente, né? Essa régua de Fox, ela deve estar paralela ao plano pupila, né? Então, a régua de Fox tem que estar paralela à pupila, ok? E ela tem que estar paralela também ao plano de Camper, ou seja, ela tem que estar paralela da base do nariz ao tragus da orelha. Então, se nós fizermos uma linha imaginária, essa régua de Fox também deve estar paralela ao nosso plano de Camper. O que eu preciso dizer sobre isso? Esse plano, ele não é reto, tá, gente? Ele é um pouco inclinado para cima. A dentadura que mais nos choca é quando os dentes estão caídos para posterior. Isso quer dizer que não tá bonita essa montagem. Então, essa régua de Fox nos ajuda bastante. Então, a partir do plano de cera, ainda sem nenhuma marcação, tá? Nós vamos olhar a face desse paciente. Se melhorou um pouco dessa anatomia, se o contorno entre o nariz e o lábio já está em ângulo reto e assim sucessivamente. De acordo com as marcações que nós fizermos de linha média, linha do sorriso e região de canino, esses dentes vão ser montados por um laboratório de prótese, ok? Então aí, ilustrando mais uma vez as coisas que são importantes, o nosso laboratório provavelmente tem bastante familiaridade com essa curva de SPI, né? Essa curva de SPI, ela é passada quente sobre a cera, é onde vai dar a curvatura, né? E mostrando aí o plano de Camper da asa do nariz ao tragus, de forma que a ilustração é para dizer que esses dentes nunca podem estar caídos para posterior, e sim ascendendo. No planejamento reverso, foi estipulado uma dimensão, né? E o nosso objetivo é manter essa dimensão até o final. Então, em geral, nós fazemos uma marcação, a gente sempre usa a marcação de 7 milímetros, tá? E aí, na verdade, 7 centímetros, está anotado errado, eu vou corrigir isso. Então, eu coloco a paciente máxima intercuspidação e faço 2 pontos, um no nariz e um no queixo, com uma canetinha que não vai sair até o final do procedimento. E o que nos dá mais tranquilidade é quando eu chego no final do procedimento e a dimensão vertical de oclusão continua a mesma. Então aqui nós mantendo a dimensão vertical.
Bem, a prótese do paciente é duplicada e com acrílico transparente, e essa duplicação é provada em boca. Quando eu faço essa duplicação, o que eu preciso ver? Se eu estou mantendo os mesmos 7 milímetros que eu tinha feito, 7 centímetros que eu tinha feito anteriormente, para ver se esses 7 centímetros está dando tanto com a prótese do paciente, como também com a guia, ok? Então, temos aí a paciente com a prótese, e mostrando que a gente conseguiu ir até o final do procedimento, mantendo esses 7 milímetros. Vamos começar então a falar da nossa guia multifuncional, tá? A guia multifuncional, na verdade, ela nos serve para 3 coisas principais. Uma delas é direcionar a posição dos nossos implantes. A outra função é servir como uma moldeira e a mais importante de todas, que é passar para o laboratório o registro de oclusão desse paciente. Então, essa guia, mostrando novamente o que nós acabamos de falar, o que ela vai fazer por nós? Vai direcionar a posição ideal dos implantes, ela vai servir como uma moldeira individual e ela vai passar para o laboratório o nosso registro de oclusão. Tudo que eu preciso dar, a posição correta que os implantes foram instalados, como também, finalmente, o registro de oclusão, que é uma das coisas mais importantes. Então, vamos começar. Antes de pensar em cirurgia, antes de anestesiar o paciente, nós vamos fazer a prova da nossa guia cirúrgica, que é chamada também de guia multifuncional. Nós mantemos 3 pontos, 2 na região posterior e na região anterior, para nos movimentos de abrir e fechar, o paciente achar com bastante facilidade esses stops de oclusão, ok? E a partir daí nós vamos furar a nossa guia. A nossa guia aqui foi furada para permitir tanto uma boa visualização, como também a incorporação por meio desses verdadeiros buracos dos incrementos de material de moldagem, tá? Então, nós temos a nossa paciente aqui, que é a Dona Maria Conceição. Ela está com 2 próteses bonitinhas e as próteses inferior foi duplicada com resina acrílica transparente. Essa prótese foi provada em boca e, como nós falamos anteriormente, a mesma dimensão da dentadura dela tem que ser mantida com a prótese duplicada, ok? Ela tem que ficar igualzinha. Vamos fazer agora algum registro de oclusão, de uma forma que quantas vezes eu pedir para ela abrir e fechar a boca, isso vai encontrar facilmente, tá certo? Então, aqui, isso aqui tá em boca, né? E nós vamos pedir ao paciente, abre e fecha, de forma que ela consiga encontrar esses pontos com bastante facilidade. O nosso protocolo de anestesia, como os nossos implantes são intermentonianos, nós não utilizamos do bloqueio do nervo alveolar inferior. Nós usamos um tubo de anestesia em cada mentoniano, mais um tubo na região anterior e distribuímos mais um tubo em toda a palatina, usando até agora apenas 4 tubos anestésicos para um protocolo inferior. Nessa técnica que nós usamos, nós fazemos inicialmente um lado e depois o outro lado. Por que nós fazemos dessa forma? É uma forma extremamente acadêmica, porque de um lado faz um aluno e de outro lado faz o outro aluno. Não fica uma cirurgia muito cansativa, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é localizar o mentoniano com bastante critério. A partir do momento que eu localizar o mentoniano, eu vou posicionar essa pecinha que tem 7 milímetros, uma das partes dela exatamente em cima do mentoniano. E vou fazer um furo na outra extremidade dessa peça. E a partir daí,
nós vamos começar a fazer a fresagem. Depois que eu fizer a primeira fresagem, eu vou voltar com a minha guia e vou certificar se a minha broca está passando próximo à minha guia. Ela não pode estar nem muito paralingual e nem muito para vestibular. Ela tem que estar paralela aos dentes da guia, tá? Eu faço as perfurações com a guia em posição? Não. Porém, toda hora eu volto com a guia para eu poder retificar a minha broca, ainda com as brocas de menor calibre, para que eu não tenha volume muito grande nos protocolos. Na verdade, quando eu tenho um posicionamento como esse, eu tenho uma ponte fixa e não uma dentadura. Tamanho é o pouco volume que eu preciso ter. E aí, nós instalamos os 2 implantes e a partir daí os respectivos mini pilares. O que eu quero falar para vocês também? Entre um implante e outro, a gente usa essa pecinha também. Então, fizemos o primeiro furo, colocamos aquela pecinha que vai ser o próximo furo a 7 milímetros, tá? Bem, então o que eu quero falar para vocês a respeito do mini pilar? O mini pilar, para cada empresa, utiliza-se de um nome. Em algumas chama microunit, ela tem na opção sólido e tem na opção indexado. Ela tem outros nomes em outras empresas que também é chamada de Miruscone, mini abutment e assim sucessivamente. Nós vamos instalar essa peça em todos os nossos implantes, tá? Então, a partir do momento que eu instalei o mini pilar, já não me importa mais se o implante que eu fiz foi hexágono externo, hexágono interno ou conimorse. Quem vai ser moldado é o mini pilar. Esses slides exemplificam muito bem uma máxima que é o seguinte: o acoplamento entre o mini pilar e o implante é específico para cada plataforma. Porém, a parte de cima do mini pilar é universalizado entre a maioria dos sistemas, tá? Então, vamos supor que, considerando que eu tenho 5 implantes na região intermentoniana, se um for HE, o outro for HI e o outro for um conimorse, não há problema algum, desde que eu coloque mini pilares específicos para cada plataforma. Uma vez torqueado o mini pilar, quem vai ser transferido vai ser esse mini pilar. Desculpa, vamos voltar aqui à situação do mini pilar. Outra coisa que eu quero falar é que nós temos diferentes chaves para levar o mini pilar à boca. Essa chave é interessante que ela tem um parafuso passante e esse parafuso passante impede que isso fica caindo na boca. Ele é um parafuso interessante. Vamos voltar para o modo de exibição. Lembrando também que o mini pilar tem o seu próprio transferente. Agora, é importante vocês perceberem também que nós sempre vamos usar de transferentes para moldeira aberta. É o que dá maior precisão à moldagem. Porém, cada empresa tem um desenho diferente de transferente. Outra coisa importante de comentar é que é o seguinte: quanto mais delicado for o transferente, melhor, mais fácil vai ser essa moldagem. Já vocês vão entender o porquê. É muito importante conhecer esse componente, entender como que é o assentamento dele, porque na verdade ele fica todo oco por baixo, tá? Então, colocamos o nosso mini pilar e agora nós vamos colocar o transferente. Quando eu coloquei o transferente em cima do meu mini pilar, eu volto novamente com a minha guia, tá? O meu transferente está dentro da minha guia. Maravilha! O que eu vou fazer agora? Eu vou unir o meu transferente à minha guia. Mas, Evelyn, como que eu vou fazer para tirar isso? Para tirar isso, eu tenho que tirar o parafuso passante no interior do meu transferente. Se eu tirar o parafuso passante,
Me respondam vocês mesmo, quem vai vir junto com a minha guia? Resposta, o transferente, ok? Então, nós vamos remover o parafuso passante e vamos dar sequência para o outro lado. Então, mesma forma, localizamos o mentoniano com bastante critério, iniciamos a perfuração exatamente 7 milímetros do mentoniano. Dessa peça, de um lado da peça vai estar sobre o mentoniano e o outro lado da peça nós vamos fazer a nossa primeira perfuração. A gente gosta muito de usar uma broca de alta rotação porque nós nos sentimos mais seguros para esse primeiro furo. A broca lança, ela escorrega muito no osso cortical, então a gente começa com uma broca de alta rotação, mas quem dominar outra técnica não há problema algum, tá? Então aí o mentoniano, muito bem visível. Nós estamos fazendo um pequeno aplanamento, não era o objetivo disso chegar na basilar do paciente, um pequeno aplanamento. E agora, o tempo todo, nós fazemos a fresagem, vamos colocar que nós fizemos com a broca 1.2, volta com a guia. Essas brocas, quanto mais perto tiver da sua guia, melhor vai ser o seu trabalho protético, ok? Então aí tá a pecinha muito bem ilustrada, aí fazendo a perfuração e feitos 2 implantes, sobre os 2 implantes seus respectivos mini pilares e os transferentes. Os transferentes são unidos entre si e também agora unidos ao transferente. Para eu tirar isso tudo, o que eu tenho que fazer? Remover o parafuso passante, ok? Uma sequência de fotos mostrando que os transferentes estão grudados à guia. É uma guia multifuncional, presta atenção o tempo todo que está sendo mantido o registro de oclusão. E agora, por meio dos furos, essa foto está absurda a quantidade de silicona. Na verdade, com o próprio dedinho, nós vamos enfiar nesse buraquinho a silicona. Não tem a mínima necessidade desse excesso de silicona não, tá? Nesses buraquinhos que foram feitos na união entre o transferente e a guia, a gente vai ou injetar ou usar silicona densa com o dedo mesmo. Isso nós vamos fazer tanto por vestibular como por palatina. Realmente não há necessidade desse excesso de material que foi feito aí não. Aí, o que nós vamos remover aquilo e entregar para o laboratório? O que é importante nós passarmos para o laboratório? Muitos laboratórios não sabem o conceito do cantilever, então é muito importante nós conversarmos sobre isso, tá? Quando nós entregarmos a moldagem, ele tem que saber que a distância entre os implantes anteriores ao posteriores vai dar um número. Esse número vezes 1,5 é o tanto que pode ser estendido o cantilever. Vamos supor que essa distância aí seja de 10 milímetros. O cantilever pode ser de 15 milímetros, tá certo? Então, outros detalhes, a partir do momento que eu vou entregar a moldagem, eu preciso que, após a entrega das moldagens com seus respectivos registros interoclusais, o que eu quero? Eu quero ter uma prova da estrutura metálica, eu quero muito enxergar se a minha estrutura metálica está bem adaptada e eu quero também uma prova em cera dos dentes sobre a barra, para só depois me entregar a prótese acrilizada. Porque sabe o que acontece, gente? O laboratório muitas vezes mandam a barra fundida e a cera por cima. Aí aquilo não encaixa, você tem que tirar aquela cera toda, vira uma bagunça danada. Então eu já falo para o meu laboratório, olha, eu faço questão da minha prova da estrutura metálica que eu preciso visualizar.
E se a gente tiver alguma dúvida, pedir um raio-x, ok? Outro detalhe muito importante de conversa com o laboratório. Nós temos aí, numa montagem 1, um excesso de volume extremamente desnecessário. Olha o orifício do parafuso. Para que projetar tanto essa prótese paralingual? Não tem a mínima necessidade. E o 2, essa mesma prótese cortada em bisel. Então, a saída desses parafusos pode ser cortada em bisel, que vai diminuir demais o contorno lingual do paciente. Aquela mesma prótese antes de ser cortada pelo laboratório e depois. Sempre que nós falarmos em protocolo, gente, eles pensam em dentadura e não é dentadura. Nós precisamos começar a pensar como uma ponte fixa. Note, na foto 1, o desajuste que está, esse excesso, a língua do paciente está presa, e no 2, como isso está aliviado. Uma outra coisa é que a base do protocolo onde toca a gengiva não pode ser igual uma dentadura. Ela tem que ser totalmente arredondada. Essa imagem do fio dental, no lado esquerdo, muito bem ilustrado, que teria uma retenção imensa, né, de detritos e placa bacteriana nem se fala. Então, o próprio laboratório pode fazer esse teste com o fio dental, tá? Vejam bem, na foto acima, isso aí é uma aba de dentadura, porque ainda os laboratórios entendem protocolo como dentadura, e não é. Então, a gente não tira mais. Para que o laboratório comece a entender esses conceitos, a gente volta com isso para lá, para eles organizarem isso para